Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu quero te mostrar como planejar o seu lançamento na prática. Mais cedo eu estava fazendo um planejamento de um lançamento que vai acontecer em agosto, agora de 2023, e aí eu pensei, por que não gravar um conteúdo sobre isso? Um conteúdo um pouquinho mais longo, um pouquinho mais denso. Então, ao final desse vídeo você vai entender quais são as etapas e vai conseguir replicar aí no seu próprio lançamento. Eu também nas minhas aulas gosto de alinhar o que não é o objetivo daquela aula. Então eu não vou te ensinar o lançamento de cabo a rabo nesse vídeo. Isso eu ensino na minha mentoria, tá? Se você quiser saber mais, é só me mandar um DM lá no Instagram. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar e abrir aqui o computador como que eu faço esse processo, beleza? Então, primeiro de tudo, é importante a gente definir 3 etapas. As atividades críticas, que logo mais eu vou explicar, as macroatividades e as microatividades. Rafael, o que é isso? Eu não entendi. Calma lá, fica até o final do vídeo, você vai conseguir entender isso na prática. Bom, primeiro de tudo é o seguinte, imagina só que você vai fazer uma festa de aniversário, tá? Para que a festa de aniversário aconteça, concorda comigo que você tem que convidar, né, seus amigos, seus colegas, sua família? Se você atrasa essa atividade ou então esquece essa atividade, basicamente você não vai ter uma festa de aniversário, tá? Então é isso que acontece também nos lançamentos. A gente tem essas atividades que elas são importantíssimas, que sem elas a gente não consegue, digamos, ter a festa de aniversário. Então nós chamamos essas atividades de atividades críticas. E quando a gente vai separar as grandes áreas, digamos, de um lançamento, as grandes etapas da maioria dos lançamentos, a gente tem etapas de produção de conteúdo, burburinho, convite, evento e carrinho. O que eu gosto de fazer? Eu gosto tanto para mim, como também eu atuo como coprodutor, eu deixo essas datas disponíveis para especialista, para o especialista, e toda a equipe também tem ciência e tem contato com essas datas, que são os marcos, né, que são são as partes mais importantes do lançamento. Então, produção de conteúdo, a gente está sempre produzindo conteúdo, mas é importante setar uma data que se inicia aquele conteúdo mais estratégico, aquele conteúdo que de fato vai levar a pessoa que está ali no teu Instagram a querer comprar o seu produto. Nós temos a etapa de burburinho, que é basicamente, está vindo uma novidade. Esse burburinho basicamente é uma semana, né, ele antecede ali o convite para o seu evento. Nós temos a parte de convite propriamente dito, o evento e abertura e fechamento de carrinho. Então eu quis trazer aqui um exemplo prático, tá? Isso são as nomeações de data que eu utilizo nos meus próprios lançamentos. Então se vocês observarem, a gente tem início da linha editorial, eu coloquei aqui, é sempre contínuo. Burburinho, nós setamos que é dia 17/5. Início da captação, dia 24/5. Data do evento, 7/6 a 11/6, né? Abertura de carrinho, 11/6. Fechamento de carrinho 14/6. Então perceba que aqui eu tenho detalhado todas as datas que são importantíssimas para o meu lançamento acontecer. Então o que acontece na prática é que agora eu preciso definir tudo que está abaixo desse guarda-chuva, todas as atividades que eu preciso completar para quê? Para que cada etapa dessa ocorra nessa data, sem atraso, sem erro e sem problemas. Beleza, então nós estamos sabendo que essas são as atividades críticas. Como que eu resolvo, como que eu planejo, como que eu faço isso agora na prática? Eu gosto de trabalhar dividindo as macroatividades em um documento de explicação geral. O que é isso na prática? Percebam que aqui eu tenho um doc, tá? Não tem nenhuma surpresa. E aí, eu vou separando todas as semanas do lançamento. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, em que cada semana eu coloco a data e eu coloco, perceba que aqui eu dei uma apagadinha porque esse é um doc que eu mesmo utilizo e que tinha alguns dados, tá? Mas perceba aqui que nós temos a data e nós temos o principal objetivo daquela semana, tá bom? Então, o que acontece é que eu saio de um lançamento cheio de atividades, cheio de processos, e aí eu vou colocando, empilhando o que eu vou precisar fazer em cada semana. Obviamente que para você conseguir fazer isso, você vai precisar lançar, precisa sim de maturidade. Esse é um assunto também que eu ensino na mentoria, que se você estiver lá, você vai conseguir entender, né, pormenorizado como que alimenta cada semana do seu lançamento. Mas aqui o que a gente pode ver na primeira semana, que vai de 24/4 a 30/5, nós temos a introdução ao planejamento, tanto para a equipe como também para especialista, desenvolvimento da linha editorial nova, início das campanhas de seguidor, né, o aumento de base, beleza. Então perceba que aqui nós temos diversas macroatividades, grandes atividades, que elas vão precisar, digamos assim, ao longo da semana, serem quebradas em atividades menores. Por quê? Algumas atividades são da especialista, né, do professor, do expert, algumas atividades são da equipe. Então aqui a gente, né, coloca todas essas macroatividades. Por quê?
Porque depois a gente vai nas microatividades, que é o quê? Perceba o seguinte, a gente tinha as atividades grandes, a gente quebrou elas em blocos semanais e essas atividades dos blocos semanais a gente quebra ela em atividades menores, né? Por exemplo, às vezes eu preciso fazer o início da captação. Só que antes do início da captação para o meu evento, eu vou precisar da copy da página de vendas, eu vou precisar mandar para o design, eu vou precisar aprovar essa arte, né? Aprovar toda a comunicação visual e escrita. Então, dentro dessa macroatividade, eu tenho atividades menorzinhas, por assim dizer. E o que eu faço na prática é, vocês vão ver aqui, o que eu faço na prática basicamente é colocar essas atividades menores no Trello. É onde eu utilizo, tá? Basicamente ele gerenciamento de atividades eu faço aqui no Trello e toda a equipe também vai junto para esse quadro. Então cada pessoa da equipe, né, especialista, eu como estrategista, designer, social media, se tiver, né, suporte, editor de vídeo, cada um vai ter uma coluninha e que nós vamos quebrando semanalmente aquelas macroatividades em menores atividades. Por quê? Porque dessa forma eu consigo manter prazo, eu consigo visualizar as etapas que eu preciso terminar, né? Então facilita muito, muito na hora do seu lançamento. Então, de maneira geral, é assim que eu planejo os meus lançamentos. Eu primeiro defino as atividades críticas, eu defino a data das atividades críticas, eu defino as macroatividades em um documento semana após semana e, por último, eu defino as microatividades e distribuo, tanto para mim, como para especialista, como também para a equipe. Dessa forma, você consegue transformar um processo grandioso, que é o lançamento, propriamente dito, em menores atividades, né? E aí conseguir manter um planejamento certinho, a equipe fica mais tranquila para desenvolver e a especialista também consegue ele absorver com um melhor, digamos assim, aproveitamento. Perceba que isso em caso que você tenha equipe. Se você fizer um lançamento sozinho, funciona da mesma forma. A única coisa que vai acontecer é que você vai ter o planejamento e todas as atividades vão ser feitas por você. Então, de maneira geral, é assim que funciona. Qualquer dúvida, é só me mandar uma mensagem no directzinho lá do Instagram.